que você acha que foi, assim, não sei se você considera que teve um grande momento assim na sua carreira, uma grande cobertura que você tenha participado? Olha, foram tantas coberturas, você me pegou até de surpresa, porque é difícil eu pensar qual foi a grande cobertura. Eu tive grandes momentos que eu acompanhei como jornalista, e às vezes não foram os momentos mais tidos como os mais importantes. Eu fiz coberturas que me deram tanto prazer ou mais, que praticamente não tiveram repercussão nenhuma, a não ser naquele dia da reportagem. Eu fiz uma matéria uma vez no jogo Bangu e Bom Sucesso, uma matéria que ficou famosa também, não famosa, causou muita polêmica, que foi o negócio do Corém. Tinha na Federação Carioca um regulamento que dizia que tinha que ter uma ambulância dentro de campo e na ambulância tinha que ter os profissionais enfermeiros, tinha que estar com o documento Corém, que é o documento que comprovava que ele era enfermeiro. E para resumir a história, o Bom Sucesso perdeu os pontos de um jogo dentro do campo, com ambulância, com tudo, só porque o enfermeiro não estava com o documento Corém, perdeu os pontos. O que aconteceu? O Bangu, que tinha ganho os pontos, estava sendo beneficiado nesse caso, por coincidência era o time do presidente da federação. No próximo jogo, foi jogar e nós fizemos a seguinte pauta. Vamos lá ver, já que houve esse problema com o Bom Sucesso, ninguém está esperando que alguém vá cobrir Bangu e não sei quem, não me lembro qual era, Bangu e Madureira. Vamos lá ver o que acontece? E eu fui. E justamente no jogo do Bangu, também a enfermeira não tinha o Corém. O feitiço virou contra o feiticeiro. Aquilo que o Bangu ganhou os pontos do Bom Sucesso, ele perderia. E foi um corre-corre danado, uma confusão. Foi muito engraçada a matéria. Se alguém tiver a oportunidade de entrar, procura essa matéria, talvez Corém, no YouTube, talvez ela tenha, ou na própria ESPN. Matéria muito engraçada, para resumir o final da história. A enfermeira não tinha o Corém e eu fui perguntar para ela onde é que estava o Corém dela. Ela disse, está em casa e não podia ter jogo. O Corém tinha que estar lá. De repente, o corre-corre, a gente entrevistando as pessoas e tal. Eu vejo que a enfermeira está numa garupa de uma motocicleta, saindo, o portão estava fechado, eu consegui chegar a tempo. E perguntei para ela, eu sabia que ela estava indo, estava correndo para dar tempo de ela ir em casa, pegar o Corém para poder ter o jogo, né? E eu perguntei para ela, onde que a senhora está indo? Ela disse, eu estou indo lá na minha casa, perto da minha casa, que era não me lembro, Guadalupe, alguma coisa assim, eu estava em Moça Bonita. Aí eu falei, mas o que você vai fazer em casa? O jogo vai começar daqui a pouco. Eu queria perguntar, vai pegar o Corém? Mas não queria perguntar direto. Ela disse, não, eu tenho que ir para casa porque eu quero tomar um refrigerante. Eu digo, mas tem aqui uma opção de barraca com refrigerante. Aí ela virou e falou, o lado de perto de casa é mais gostoso. E aí, depois eu falei, não, a senhora vai pegar o Corém, né? Aí ela ficou sem graça, né? Não sabia mais o que dizer, a pessoa humilde. Disse, eu vou pegar. Eu disse, o Corém é mais importante hoje do que o jogo de futebol. É mais importante. Essa foi uma matéria que me deu muito prazer de fazer. Uma matériazinha que tinha, sei lá, 50 pessoas vendo o jogo, né? Agora, uma matéria considerada importante, estou tentando lembrar tantas polêmicas que a gente teve. O dia que o Eurico Miranda, só nós estávamos numa reunião da federação e o delegado teve um problema entre a polícia e a federação, e o Eurico virou para o delegado. O delegado podia ter levado, ele desacatou o delegado, o Eurico Miranda. O delegado podia ter levado ele algemado por desacato à autoridade. Ainda botou o dedo na cara do delegado e disse, quem manda aqui sou eu. E aí o delegado não falou nada e foi uma reportagem bacana porque, de bastidores, só nós estávamos lá dentro e mostramos isso depois, gravamos tudo e mostramos. Então são matérias comuns que muitas vezes são muito mais importantes que uma final de Copa do Mundo para o jornalista. Uma última pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, por que você escolheu a reportagem dentre tantas funções que dá para fazer dentro do jornalismo esportivo na televisão? Olha, eu vou até ser sincero, eu não escolhi a reportagem. Eu acho que isso foi um dom. Eu, por exemplo, apesar de como todo menino, quando jogava botão, totó, qualquer outra coisa, gostava de narrar, mas quando passei a ser jornalista, não tive a menor vontade de ser narrador um dia. Muita gente disse, poxa, se você tem uma voz de narrador, tem uma voz de locutor, você seria um bom locutor, com a voz que você tem, mais a preparação que você ia fazer para ser locutor, talvez você fosse um dos grandes narradores no Brasil.
eu digo, o que adianta eu fazer uma coisa que eu não gosto, que eu não sinto interesse, não me dá prazer. Gosto de ver os grandes narradores atuarem, mas não é o meu dom, não é aquilo que me faz feliz. Então eu falei, olha, narrador eu não vou ser nunca. Não vou me preparar, não vou nem tentar, porque eu não quero ser. Para falar a verdade, eu narrei futebol uma única vez, durante 5 minutos, porque fui obrigado. Trabalhava na Rádio Globo de São Paulo, Osmar Santos, famoso Osmar Santos, estava narrando um jogo do Palmeiras e o jogo acabou. Em São Januário tinha um Vasco Cruzeiro que interessava o Palmeiras. Naquele jogo, dos 2 jogos, saía um classificado, um dependia do outro. E como faltava 5 minutos ainda para terminar o jogo, ele passou, eu formei, quando eu estava fazendo um plantão, informando 5 minutos o resultado do jogo. Quando eu informei, ele terminou o jogo aqui no Pacaembu. Vamos a São Januário, Cícero Melba, de 40 minutos do segundo tempo, Vasco 0, Cruzeiro 0. Ele disse, Cícero, é com você mesmo. Eu disse, como assim, Osmar? É com você. Toca o rolo, pô. Aí eu fiquei assim, o que eu vou fazer? O cara tá mandando narrar. Aí o que eu ia fazer? Não pode ficar buraco no rádio. Aí eu pensei que ele estava brincando, ele era muito brincalhão. Aí o Osmar tá de sacanagem comigo, é de brincadeira. Aí, então eu vou entrar na brincadeira. Na época o Valdir Amaral era um locutor muito respeitado, que criou os maiores jargões aqui no Rio, e todo mundo imitava ele, né? Aí eu comecei, ó que veio, pica para a direita, pica para a esquerda, arranca o Flamengo, imitando o Valdir Amaral. Aí ele, Cícero, me chamou, sim, Osmar, é Cícero Melo que está narrando, não é Valdir Amaral não. Aí eu vi que ele não estava brincando não, né? Que ele queria que eu narrasse. Aí eu não tinha jeito, narrei o jogo, narrei um gol, por incrível que pareça, saiu um pênalti a favor do Cruzeiro, e eu ainda acabei narrando um gol. Foi os únicos 5 minutos que eu narrei na minha vida para nunca mais. Então, narrador eu não seria, comentarista poderia até ser um dia, mas não é o meu maior interesse. Eu, quando comecei em rádio, quando eu vi, já estavam me escalando para fazer jogos de juvenis, na época tinha juvenil, jogos de juvenis, jogos de times pequenos, escalando para fazer reportagem, e eu passei a gostar demais, e estou já há quase 30 anos, e acordo todo dia com mais vontade de fazer isso ainda. Acho que por isso que quase com 60 anos de idade eu ainda esteja na reportagem esportiva, quando hoje você não vê mais praticamente repórter acima de 50 anos de idade, praticamente não existe mais. Hoje é tudo garoto, né? Mas como eu ainda me dedico e tenho essa alegria e essa vontade de fazer bem o que eu faço, por isso eles vão me deixando, né? Bom, Cícero, acho que é isso. Gostaria de agradecer o Dente Futebol, sua participação, foi um excelente papo. E fica à vontade para mandar a sua última mensagem, por favor. Eu queria dizer que foi um papo bem legal. Eu acho que o futebol, a gente precisa disso. Sites como o Doentes para o Futebol, em que você pode falar à vontade. Hoje, quando o tempo é muito curto, tudo você tem que resumir, tudo tem que ser muito rápido. Eu acho bacana quando a gente tem essa liberdade, e os sites são muito bacanas por causa disso, porque a gente tem o espaço que precisar, o tempo que necessitar, e as pessoas têm o tempo que elas quiserem, estiverem gostando para ficar. Se estiver ruim, elas pegam e desligam. Se estiver legal, pode ficar 1 hora, né, ouvindo a gente. Porque o que a gente está fazendo aqui não é nem uma entrevista, é papeando sobre o futebol, né? O que eu gosto é disso, conversar sobre futebol. Eu não gosto muito de falar sobre o meu trabalho, com meus amigos, ficam perguntando isso, bastidor, aquilo. Eu não gosto muito de conversar sobre futebol no meio dos amigos, tá? Mas aqui, do jeito que a gente está, é isso. É bate-papo, conversa jogada fora, contando história daqui, história engraçada, história diferente. Então foi muito bacana e queria deixar também meu abraço para todo mundo que está aí curtindo o Doentes de Futebol. Quantas vezes vocês quiserem, é só me procurar que eu estou à disposição.